completando 5 semanas da minha cirurgia. Eu já voltei a fazer fisioterapia e voltei a fazer um pouco de ginástica. Eu já estou andando na esteira 15 minutos, eu já estou fazendo perna, eu já estou fazendo braço, eu estou tentando fazer alongamento, estou fazendo panturrilha, ou seja, numa demonstração que quando fizer 8 semanas que eu fiz a cirurgia, eu vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola, para voltar a correr, para voltar a andar, para voltar a viajar para o Brasil, para encontrar com o povo brasileiro. É isso. Estamos de volta com muita saúde para ir para vender. Tá aí, presidente Lula recuperado com esse vídeo que foi publicado hoje nas redes sociais. E a gente começa o nosso Giro das 11 aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê em Salvador. Querida Laura Capriglione, saudade de você. Obrigado por atender nosso pedido. Um beijo grande para você. E a gente quer saber tudo, inclusive na Argentina. Você esteve na Argentina, né? Há pouco tempo? Tive, e vou voltar para lá agora. Vai voltar para lá? Vamos lógico. saber tudo das eleições na Argentina. Vamos falar com a Laura sobre o cenário aqui no Brasil, GLO, a questão de segurança. E eu agradeço a presença de vocês aqui que estão chegando para participar dessa jornada, desse coletivo aqui, pela democracia, pela informação de qualidade, em tempos tão difíceis, com um conflito tão covarde, tão abominável. Querida Laura, eu faço toda a saudação para você e peço para você saudar nosso público aqui para a gente começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Conde. De novo, eu me sinto muito honrada de participar desse programa tão importante para iluminar, né, enfim, nós estamos diante de um bloqueio tão gigantesco da mídia em relação a tudo isso que está acontecendo na Palestina, mais um só dos tantos bloqueios que a grande mídia faz. Então, esse programa é uma luz e eu agradeço por estar aqui. A gente é que agradece a sua presença aqui, Laura. Laura, você, como jornalista, acho que você não chegou a cobrir conflitos ali de Israel, porque todo mundo passou por isso. Você estava em outra sessão, né? Mas eu fui para Israel. Fui para Israel num programa que era feito pelo governo de Israel para você conhecer o lado deles lá na história. E lá fui eu, acho que era 2013. Você foi com jornalistas livres, então? Não, 2013 ainda não tinha jornalistas livres. Eu fui pela Folha. Nem tinha. Foi pela Folha. Você foi pela Folha. E é um negócio chocante, mas tudo que todo mundo está descrevendo, gente, é absoluta verdade. Eu fui para a Cisjordânia, não consegui ir para Gaza, porque estava numa situação ali conflituada, mas a opressão na Cisjordânia é impressionante também. Quer dizer, você foi para ver o lado de Israel e viu o lado da Palestina. Não, porque aí é assim, eles levam você, é um programa desses soft power deles, entendeu? Que eles fazem o tempo inteiro. Eles convidam jornalistas, agora, recentemente, convidaram uma turma de jornalistas para ir ao consulado, à embaixada de Israel, para ver filminhos que eles dizem que são dos ataques do Hamas, servir um café, um chá, uns brioches ali para os jornalistas para moldar a opinião do jornalista. Esse aí foi um programa também que era para ir para Israel, sob o patrocínio da Universidade Hebraica de Jerusalém, que dá de frente assim, para a Cisjordânia, ela fica na área de fronteira, dá de frente para a Cisjordânia. E aí nós fomos vários jornalistas, eu, o Ivo Herzog, o Hélio Goldstein, vários jornalistas. Fomos para lá para conhecer o que era Israel. E lá, pelas tantas, a gente pegou e falou, bom, já conhecemos tudo aqui desse lado, ou bastante desse lado e tal, não sei o quê, agora queremos ir para a Cisjordânia. E foi uma aventura para a gente conseguir ir para a Cisjordânia, entendeu? Porque tivemos que arrumar um taxista que tivesse a placa do carro
do lado árabe. Aí, na volta, tinha que ser uma placa de carro com a placa israelense para poder fugir. É parte da humilhação a que os Exatamente. palestinos são submetidos, né? Não, aí eles levam você para o Mar Morto, sendo que o Mar Morto, gente, o Mar Morto, tá, que é onde o Bolsonaro, por exemplo, foi batizado no Rio Jordão e tal, não sei o quê, no Rio Jordão, desculpa. Eles levam você para aquele lado. Só que esse lado aí é a Cisjordânia, entendeu? Porque essa parte que vai de Jerusalém até o Rio Jordão é Cisjordânia. Mas eles atravessam, você vai numa van cheio de soldado com metralhadora a postos para garantir a tua segurança enquanto você está atravessando o deserto, porque você atravessa uma área de deserto mesmo, assim, até chegar ali no Rio Jordão. Aí você é apresentado para uma empresa de maquiagem, olha a loucura. Você está atravessando uma área de guerra, aí você chega numa área que é uma área que que tem uma indústria que produz produtos para a pele baseados na lama do Mar Morto. Olha ali a loucura. Aí você vai, as pessoas compram aqueles produtos e tal, que é uma lama rejuvenescedora, dizem eles e tal. Aí você vai, é turismo, entendeu? Claro. Turismo armado mesmo. Enquanto isso, os palestinos ali humilhados assistindo aquela coisa. Você vê essa disfarçatez, quer dizer, vender lama. Vender lama. Só que é muito louco, porque você vê o Rio Jordão. O Rio Jordão, hoje, você fala assim, o Rio Jordão, né? O Rio Jordão é o que separa a Cisjordânia da Jordânia. E o Rio Jordão vira um córregozinho, estreitinho. Sabe quando você pensa assim, naquelas imagens de Jesus sendo batizado no Rio Jordão? Você fala assim, é um rio, né? Pelo menos do tamanho do Rio Tietê, qualquer coisa assim. Não, é um córregozinho. Por quê? Porque o problema da água lá é um puta problema sério mesmo. E os colonos e os assentamentos israelenses estão desviando toda a água daquela faixa da Cisjordânia e tal para os seus condomínios particulares. O que são os assentamentos? Opa, está entrando o líder do Hezbollah. Não, eu só estou colocando a imagem. Pode continuar falando. E aí você vê, porque toda a água é desviada para os assentamentos judaicos espalhados, pontilhando a Cisjordânia. Bom, mas chegou uma hora, a gente estava vendo tudo aquilo, e digo de passagem, mas não menos importante, que nas aulas que a gente teve, inclusive com membros do alto comando das forças israelenses de defesa, os caras falavam abertamente que era preciso expulsar todos os palestinos da Grande Israel. O nome que eles davam era Grandão, né? É a Grande Israel. Expulsar todos os palestinos dessa área, abertamente, assim. Não era não era um dessa planinho. Vez, eu te fiz essa pergunta porque de todos os conflitos que por ali foram, inclusive, transmitidos também ao vivo pela TV. Esse é muito mais grave, né? Esse do presente é o mais grave de todos e tem diferenças porque as redes sociais, elas... eu tenho dito aqui, embora elas tenham um discurso de ódio, fake news e tudo mais, a verdade também é irrefreável ali, né? Porque as pessoas... Os palestinos, os celulares, eles estão em constante funcionamento ali. Você não tem mais o controle da narrativa. Laura, deixa eu só pegar um comentário aqui do Rodinei Flores. Ele está aqui até sendo engraçadinho com a gente, né? Dizendo o seguinte: rejuvenescedora mesmo, né? Vejo os fascistas estão reboçando a cada dia nesse lugar, enfim, no Brasil também. Sensacional esse comentário muito aqui. Boa, observação, muito boa. Muito bom. Gabor Gaspar está aqui. Laura e Conde, vocês são tão importantes e verdadeiros em tempos tenebrosos. Hussein Brasil. Bom dia, Hassan está ao vivo na Sky News. Ele está ao vivo em vários lugares. Esse aqui é o Hassan Nasrallah, é o líder do Hezbollah. Eu não posso colocar aqui o som, por uma questão de direitos autoral e tudo mais. Vou colocar só a imagem, porque a imagem já assusta, né? Quer dizer, assusta no bom sentido. Ele está já há algum tempo aqui falando, é um discurso muito longo. Isso aqui é ao vivo, tá, gente? E ele está fazendo
comentários gerais, né, dizendo que precisa ser parado, precisa ser, enfim, refreado essa violência de Israel ali na faixa de Gaza, e a gente está aguardando, né, a conclusão dele, porque ele pode dizer, ele vai dizer se o Hezbollah vai entrar, né, para valer nesse processo, ou se vai ficar ainda como em tempo de espera, em stand-by. O Israel já colocou alerta máximo ali na fronteira norte, ali com o Líbano, que é onde o Hezbollah atua. Então, só recapitulando e passando para Laura, né? Esse aqui é o Hassan Nasrallah, o líder supremo do Hezbollah, que está fazendo discurso. Ele é conhecido por ter um discurso muito forte, que é o que ele está fazendo aqui. São milhões de pessoas assistindo. Daqui a pouco a gente pode ter imagens aqui, as pessoas estão assistindo ele num telão em todo o mundo árabe nesse momento, e todo mundo está de olho. Quer dizer, o Biden está ali agora em frente à TV assistindo o Nasrallah falando. Laura, deixa eu voltar com você. Quer dizer, dessa vez é diferente, até pelo grau de esmagamento que Israel está promovendo ali, lamentavelmente, covardemente, nessa região do mundo tão sofrida. E eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo, como é que você está vendo aí, como é que você acha que isso vai ter um desenlace? Comenta um pouquinho para a gente. Olha aqui a multidão que está assistindo o Nasrallah, olha. Pode falar. Não, o que eu acho... olha, só para concluir esse negócio aí desse tour que a gente fez pela Cisjordânia e por Israel, nós ficamos muito impactados com aquilo e fomos para a Cisjordânia. E, a chave para você entender o que é que está acontecendo lá é que é um povo muito pobre, mas muito pobre, entendeu? Quando a gente fala em guerra colonial contra os povos originários e oprimidos e tal, é isso. Sabe, gente que perdeu a terra, perdeu a água, perdeu a comida, perdeu as oliveiras, porque eles derrubam todas as oliveiras para implantar os assentamentos. Então, é uma humilhação, e uma humilhação que é exercida à custa de uma força, de um poderio militar gigantesco, militar e econômico. Então, eu acho que é isso mesmo que você falou. Nós temos, só que isso ninguém via, ninguém podia ver. E eu concordo com você, essa é a primeira guerra que nós estamos vendo em tempo real pelas redes sociais. É a primeira. Né? A gente fala assim, não, na Ucrânia a gente viu também. Não, a gente não viu, porque a gente não viu esse grau de barbárie. Porque a Ucrânia estava muito controlado. Vamos reconhecer. Não tinha esse festival de corpos, ou não tem esse festival de corpos na guerra da Ucrânia com a Rússia. Não tem. Os caras, os russos, estão atacando alvos selecionados, alvos muito bem, de maneira que, mesmo com todo mundo ali dentro da Ucrânia, com a internet funcionando, com coisa que não está funcionando em Gaza, né? Mas mesmo com tudo isso, as cenas desse morticínio são muito pequenas, muito diferente do que nós estamos vendo agora. Então, guerra de alto impacto, como nós estamos tendo agora, e televisionada não, retransmitida pela internet, é a primeira. Eu me lembro, porque eu era pequena ainda, mas me lembro do peso que teve aquelas fotos que os correspondentes de guerra americanos fizeram durante a Guerra do Vietnã. Uma delas é a famosíssima, aquela menina com o corpo coberto de napalm e chorando e andando nua por uma rua sem terra, sem asfalto, lá do Vietnã. Isso que nós estamos vendo, aquilo lá teve um impacto emocional sobre as tropas, sobre o Ocidente, sobre tudo, e era 1/10 do que nós estamos vendo agora, um milésimo do que nós estamos vendo agora. Então, eu acho que isso aí tem um impacto fortíssimo. Acho que essa fala do líder do Hezbollah não vai ser brincadeira, não deve ser brincadeira, porque esse cara está falando muito pouco, desde o início da guerra até agora, falou muito pouco. Ele não falou praticamente. Ele só apareceu em uns flashes, assim, nas redes sociais. Mas falar mesmo, fazer um pronunciamento, ele não tinha feito. Então, é natural que o mundo árabe todo, e o Hezbollah, a gente sabe
que é uma força política, uma força militar muito mais equipada, muito mais bem treinada, muito mais forte, muito mais do que o próprio Hamas, que é uma coisa assim, é a mesma coisa que pegar... os caras têm vínculos com o Irã, que já muda um pouco, bem bastante o rolê, né? Inclusive é engraçado, né? Você viu que você falou, apareceu a imagem do Hassan, você chegou e falou assim, é uma imagem meio assustadora. É engraçado, né? Como a gente, mesmo sem a gente querer, a gente acaba sendo racista, né? É assustadora por quê? Porque é árabe, porque ele está vestido com as roupas e a aparência de um militante, de um líder do mundo árabe, né? Quer dizer, então, por que a gente acha assustador isso e não acha assustadora a gravatinha com terno muito bem e o sorrisinho daquele Antony Blinken, que é um assassino, quanto mais, né? Isso não é assustador, porque ele ri como a gente, ele tem a cara da gente, ele tem a cor da gente, ele tem não sei o que lá, e ele vai de terno e gravata, só que ele vai de terno e gravata para autorizar a mortandade. Esse cara aí provavelmente deve estar falando agora sobre essa situação agora vivida pela faixa de Gaza e que a gente sabe, né? A gente sabe que é importante estrategicamente para toda a luta anticolonial no mundo árabe. Toda. Não é à toa que as multidões, mesmo contra os seus governos locais, né? Mesmo contra os seus governos locais, mas as multidões árabes estão, e não só árabes, né? No mundo inteiro está tendo manifestações gigantescas, estão se levantando e estão se posicionando. Então, eu acho que nós podemos estar na véspera de uma escalada, porque Israel mandou os palestinos descerem ao sul da faixa de Gaza. Só que na fronteira de Israel com o Líbano, que é mais ao norte, a situação está esquentando. Isso aí significa abrir uma nova frente, porque é muito fácil, quando você tem uma frente só de combate, você concentra todas as suas forças nessa frente. Agora, você pode ter a abertura de uma nova frente de combate ao norte, dividindo as forças do exército de Israel e criando um elemento de muito mais complicação para eles, que são... todo mundo tem falado isso. Enquanto o Hezbollah é uma coisa super bem treinada, super aguerrida, super unificada, o exército de Israel é um exército que foi criado e nos últimos anos, não foi criado para isso, mas nos últimos anos tem se dedicado a fazer segurança dos assentamentos, entendeu? Sabe a Haganah, essa empresa de segurança privada que tem aqui em São Paulo, que tem até uma estrela de Davi como símbolo? É os caras que ficam na porta regulando quem entra e quem sai. Isso é completamente diferente de uma batalha aberta. Então, eu acho o exército de Israel é muito mais equipado, mas o Hezbollah também é muito bem equipado, inclusive com drones de alta potência e tal, não sei o quê. A gente pode estar assistindo a um crescimento dessa coisa ou de uma ameaça tão grande a Israel que Israel tenha que ficar um pouco mais... aceitar o cessar-fogo. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem a presença também hoje do Antony Blinken em Tel Aviv, né? Foi... não sei se tem a ver, a terceira vez que o secretário de Estado estadunidense vai para Israel. Nós já vimos o Biden ir para lá também. E os Estados Unidos também recuando um pouco agora daquele apoio irrestrito e incondicional. O Biden fala, sem deixar de falar que Israel tem direito à autodefesa e tudo mais, mas dizendo que é preciso ter um corredor humanitário. E hoje, para informar vocês, atualizar aqui das coisas que estão acontecendo em Gaza, mais uma leva de estrangeiros está sendo extraída, né? Está sendo tirada ali de Gaza pela fronteira com o Egito, e mais uma vez sem brasileiros, né? Sem brasileiros, no sentido assim, não tem brasileiro nessa faixa. Ontem eu pude verificar que o Mauro Vieira, nosso chanceler, insistiu muito, ligou acho que mais de uma vez para o chanceler, uma autoridade do Egito que está relacionada com isso,
mas é Israel que decide, né? Quem vai sair, quem não vai sair, com documentação e tudo mais. Vamos ficar no aguardo aqui, porque aqueles 34 brasileiros, a gente tem uma expectativa grande, o governo brasileiro também tem expectativa grande. Laura, vamos falar um pouco de Brasil? Vamos vir um pouquinho aqui, aportar no Brasil? Vamos vir. Fora que eu acho muito lindo, muito lindo. Aqui entre nós, é claro que Israel fica furioso com o governo Lula. Embora tenha muita gente achando que o Lula está fazendo pouco, eu acho que o Lula, ainda acho que o Lula está fazendo o melhor possível para se qualificar como um possível mediador ali. Tem muita gente que fala o Brasil não tem a menor importância no cenário internacional. Eu não acho. Eu acho que o Brasil tem uma importância muito grande, mas é muito legal se pegar o presidente Lula mandando o avião presidencial recolher esses caras. Não tá, ele, é o avião presidencial indo recolher os caras no avião estacionado lá no Egito. Então, acho muito bacana e acho que é natural que Israel esteja sabotando a saída dos brasileiros, exatamente para não dar uma colher de chá, entendeu? Aquela coisa do sujeito esquinho mesmo, entendeu? Deixa os caras aí, porque deixa o Brasil saber que o Lula não manda nada aqui, entendeu? Acho que é essa a mensagem que eles querem mandar. Laura, eu vou até linkar essa questão de Israel com a nossa realidade aqui no Brasil. O Breno Altman, que você conhece muito bem, está fazendo um trabalho fantástico, né? Fantástico. De conscientização, de entrevistas, de trazer personalidades para ali para o Opera Mundi, trazendo essa dimensão, né? Tentando trazer informações, o contraditório, para essa cobertura, está sendo atacado, criticado por isso, e ele deu uma declaração recente aqui, dizendo que assim, a esquerda brasileira, diante do massacre da Palestina, ele está dizendo que é uma vergonha, né, que a esquerda não se manifeste massivamente, como está acontecendo, e não é nem esquerda, quer dizer, em Londres, em Paris, em Berlim, em Nova York, em todas as cidades do mundo, fora o mundo árabe, que você tem milhões de pessoas nas ruas, praticamente todo dia, defendendo o povo palestino. Mas aqui, um dos nossos convidados disse o seguinte: será que o brasileiro não está indo para a rua porque nós temos um genocídio aqui também, né? Em curso aqui no Brasil, que é polícia matando população preta, milícias, né, no Rio de Janeiro, e a gente, inclusive, viu essa apresentação do governo aí de um programa de segurança pública agora atrelado às iniciativas do Ministério da Justiça na esfera do governo federal. O que você acha dessa questão da esquerda, das manifestações e dessa violência e da milícia institucionalizada, entranhada em todos os nervos da operação pública que o Brasil dispõe, o Rio de Janeiro em especial? Bom, é isso mesmo que você falou. O crime está entranhado na estrutura de poder do Brasil, e não só na coisa informal, mas na institucionalidade mesmo, né? Quer dizer, é por isso que eu particularmente, concordo com você. Eu acho que nós temos problemas tão graves aqui de violência urbana, enfim, de opressões tantas e tal, que eu acho difícil mesmo as pessoas, não digo sentirem empatia, porque acho que sentem empatia pelo povo palestino, mas eu acho que a luta, a guerra, né, pela sobrevivência aqui é muito intensa. Agora, eu também acho que, vamos lembrar que as pessoas, a maior parte das pessoas, se informa pela Rede Globo mesmo, né? Se informa, a Globo ainda, apesar de toda a potência das redes sociais e tal, não sei o quê, a Globo, a Folha e por aí fazem um cerco, né? A que as pessoas enxerguem o que é que de fato está em jogo lá. O Breno Altman, inclusive, ontem falou sobre isso, né? Quer dizer, a gente
tentando colocar o nosso grãozinho ali, o que já é muito importante, mas ainda a grande potência comunicacional ainda continua como monopólio da mídia, né? O monopólio dessa mídia corporativa. Então, eu acho que também, junto, tem uma desinformação gigantesca, entendeu? Gigantesca. Eu estou vendo aqui muitos comentários aqui falando, poxa vida, mas os caras são terroristas, mas os caras são isso, mas os caras aquilo. Porque pouco se fala. E a imprensa brasileira é ainda pior do que a imprensa americana, por exemplo. O New York Times, por exemplo, mandou um jornalista para o campo de refugiados em Gaza para pegar e mostrar como... Mandou, não, ele fez um trabalho lá com correspondentes para mostrar como é que era a vida das crianças dentro de um acampamento de refugiados. Veja, o Brasil não fez isso, entendeu? A imprensa brasileira não fez nada parecido com isso, entendeu? A imprensa brasileira... Ontem eu estava assistindo a Renata Lopretti falando no Jornal da Globo, e ela falava assim, bom, comparava o número de mortos, né? O número de mortos, que é uma coisa, uma contabilidade macabra, mas que, apesar de tudo, é muito esclarecedora. Então, ela falava assim, bom, morreram 1.400 pessoas no ataque bárbaro, o termo dela foi esse, no ataque bárbaro que o Hamas moveu contra Israel. E aí, do outro lado, nós temos 9.100 palestinos que morreram. Eles morreram. Eles não foram atacados barbaramente, insensivelmente, selvagemente pelo exército israelense. Não, eles morreram, 9.000, enquanto que os outros, os 1.400 israelenses, foram atacados barbaramente. Você percebe que são tons completamente diferentes e que fazem com que a gente perca um pouco a capacidade de analisar. Se não fossem esses heróis da contranarrativa que nós estamos tendo hoje em dia, que é a imprensa independente, que é a Heloísa Vilela pelo ICL, que foi para lá para contar como é que era. Se não fosse, bom, enfim, uma quantidade de pessoas muito engajadas em mostrar essa verdade, a gente não teria a menor capacidade de minimamente entender o que é que está acontecendo. Então, eu acho que eu acho que é essa explicação para que a gente tenha tão pequenas mobilizações ainda aqui no Brasil, né? Agora, o povo europeu não. O povo europeu sabe que essa guerra chega lá rapidamente, né? Rapidamente. Porque os caras dependem de combustível da Eurásia, eles dependem de gás, eles dependem de comida, eles dependem de tudo da Eurásia. E a Eurásia, o que está em discussão agora no mundo é qual vai ser a saída para a pacificação ali, para que essas mercadorias comecem a escoar normalmente. Então, isso diz respeito à nova Rota da Seda, isso diz respeito a essa rota que Israel quer construir, passando pela exploração do gás, que tem uma riqueza gigantesca de gás na costa de Gaza, né? Então, isso diz respeito à grana e a fornecimento desses insumos básicos para o mundo europeu viver. Vamos lembrar, a Europa vai entrar no inverno agora. Não é pouca coisa o que a Europa consome de gás. E nós temos 2 lugares importantíssimos, fornecedores de gás e combustível, conflagrados nesse momento. Então, essa coisa, a Europa está se mobilizando muito, porque sabe também dos riscos que uma escalada de guerra nesses lugares pode significar para a vida do povo europeu, né? Hello? Oi, eu caí rapidinho e já voltei. Bom, que bom que você voltou. Pode continuar, desculpa, querida, você estava falando. Não, eu estava falando isso, estava falando que a Europa é um pouco diferente do Brasil, porque a guerra, porque nós estamos muito distantes ainda dessa guerra, né? Distantes geograficamente e distantes do ponto de vista até do comércio internacional e tal, não sei o quê. Agora, eles não, eles estão ali no epicentro. E uma crise energética
na Eurásia, que não, com a impossibilidade do escoamento dessa enorme riqueza energética que a Eurásia tem, pode significar um problema grave para esses povos europeus. Bom, vamos lá para o bate-papo aqui no Giro das 11. Está chegando várias mensagens aqui. Vamos trazer para a gente acrescentar, né, e trazer a participação do público para o nosso Giro das 11. Terezinha Braga de Moraes. Nenhum canal progressista fez pool dessa declaração do líder do Hezbollah? Pois é, está sendo transmitido por muitos canais árabes, canais europeus e brasileiros. Eu não vi com tradução simultânea, mas eu tenho aqui um briefing para vocês aqui. O Arbex acabou de me mandar aqui no Zap e eu vou ler para vocês o que está rolando no pronunciamento do Hassan Nasrallah. Terezinha, todos que amam os povos oprimidos, amanhã nas manifestações em suas cidades, viva o povo palestino. Muitas manifestações agendadas para amanhã. Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. A gente vai também dar essa cobertura aqui. Paulo de Tarso, Lisboa, explanação magnífica da Laura. Parabéns com o Giro das 11, é muita informação. Obrigado, querido. Terezinha Braga de Moraes. Essa história do Prêmio Nobel é uma falácia. Arafat acreditou e veja o que aconteceu. Foi morto e houve um avanço dos massacres contra os palestinos. O Hussein Brasil. Amanhã o mundo descobrirá que a maioria do que se dizem civis mortos pela resistência foram mortos a tiro pelo exército de ocupação, agindo com raiva e loucura. Deixa eu dar essa informação aqui do Zé Arbex. Só um minuto aqui, que tá o Zap aqui, tá um carnaval. O que o Hassan Nasrallah está falando, né? Ele não está se apresentando como líder xiita, mas como muçulmano que se dirige a toda a comunidade muçulmana. Isso é muito importante. Muito. 2, isso é 1, né? 2, ele se dirige a todos os governos árabes e islâmicos e pede que eles parem de enviar petróleo e dinheiro para Israel. Com isso, ele mostra que não se trata de um combate do Irã contra Israel e Estados Unidos, mas de todo o mundo árabe islâmico contra o imperialismo opressor. Responsabilizou diretamente os Estados Unidos. 3, ele deposita toda a confiança na capacidade do Hamas e das organizações em luta da Palestina. 4, ele mostra que Israel foi obrigado a desviar 1/3 de suas tropas e mísseis para a fronteira com o Líbano, quando o que Israel desejava era mobilizar o conjunto para acabar com Gaza. Não conseguiram fazer isso e não vão conseguir. 5, mostrou que todas as opções estão na mesa para o Hezbollah e que estão atentos e que tudo depende do que vai acontecer em Gaza. 6, recado para os Estados Unidos: suas ameaças não nos causam medo. Olha que fantástico isso aqui. Em síntese, tirou o peso das costas do Irã e jogou todo o peso nas costas dos governantes árabes e islâmicos. Na prática, é um chamado a um levante total. E aqui uma aspa do Hassan Nasrallah: se a guerra se generalizar na região, seus navios não vão resolver. Vocês serão derrotados. E, por fim, pede tempo e paciência aos palestinos. É isso que o inimigo não tem. Olha só, o Arbex é sensacional, né? Porque ele já fez uma análise da fala do Nassan. Quer comentar, do Hassan? Bom, eu acho... Você que é tão amiga dele, do Arbex. Não sou amiga, como aprendo muito com o Arbex, né? O Arbex é um desses caras que está nessa luta para esclarecer a gente sobre o que está acontecendo e está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Esse chamamento a todo mundo islâmico é muito importante, né? Porque nós sabemos, vocês sabem e tal, essa divisão do mundo árabe entre sunitas e xiitas é uma coisa que só tem favorecido ao imperialismo americano e ao trabalho de Israel ali. Vamos lembrar que pouco antes do ataque do Hamas a Israel, estava tudo planejado para Israel fechar um acordão com a Arábia Saudita para pegar e começar a viabilizar uma rota alternativa à Rota da Seda. Bom, isso foi por terra, né? Quer dizer, quando vem um cara e faz um pronunciamento desse, o mundo árabe já percebeu que não tem possibilidade de uma aliança do povo da Arábia Saudita com o povo, com o Estado de Israel. Então,
há uma ruptura já por identidade mesmo. Aliás, vamos lembrar, isso também é uma luta anticolonial e também é uma luta identitária. Para os caras que odeiam falar de identitarismo e tal, não sei o quê, eu adoro ver isso, entendeu? Ver essa coisa, esse sentimento, entendeu? De que nós somos um povo oprimido, discriminado, nós somos... Tem um humorista egípcio que está dando rasteira em todo o mundo ocidental, explicando os mecanismos do racismo, tal como ele se apresenta, contra o povo do Oriente Médio. Né? Bom, e tem um monte de gente que já escreveu sobre isso, o Eduardo Said já escreveu sobre isso, um monte de gente já escreveu sobre isso, que é essa questão de que nenhum povo foi retratado de maneira tão caricatural, de maneira tão humilhante por Hollywood quanto o povo árabe. Vamos lembrar disso? Vamos lembrar daquela cena do Indiana Jones, que tem um árabe manipulando uma espada assim e tal, não sei o quê, né? E vai o Indiana Jones, saca a arma dele, dá um tiro na cara dele e ele morre. Entendeu? Como se os árabes fossem os palermas, fossem os cretinos e tal, não sei o quê. Então, isso que está acontecendo agora é um levante de um povo que, historicamente, está sendo oprimido e que teve a sua opressão mais potencializada depois quando se descobriu essa imensa riqueza, gigantesca riqueza que eles têm do petróleo, né? E o petróleo como fundamental para o funcionamento do sistema capitalista, né? Então, eu acho muito bacana um chamamento a essa unidade do povo árabe para enfrentar esses caras que há mais de quase 200 anos estão infelicitando esse povo dessa maneira dramática. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, essa ação do Hamas foi absolutamente vitoriosa. Eu acho que a gente tem que ver que a opressão estava acontecendo dia a dia, os assentamentos estavam se multiplicando dia a dia, a água estava sendo sequestrada dos palestinos dia a dia, as casas estavam sendo tomadas dia a dia, e os caras chegaram e falaram, basta. Aquilo foi um direito à defesa, né? Aquilo é um direito à defesa. Aquilo é um direito à defesa. Porque você tem que entender, eu acho muito comovente, entendeu? Quer dizer, um povo... Porque você acha que eles não sabiam que havia uma reação massiva como essa? É lógico que sabiam, é lógico que tinham absoluta certeza disso e tal. Mas eu acho que, de uma forma ou outra, aquilo lá chamou a atenção do mundo, e principalmente do mundo árabe, sobre a intensidade da opressão colonial que esses caras vivem até hoje, né? Não só o povo de Gaza, não só os palestinos, mas todo o povo do mundo árabe, né? Então, acho essa guerra muito impressionante. Bom, vamos seguir aqui, deixa eu ver, nós estamos no tempo, terminou o nosso tempo aqui, ô Laura, olha, voou aqui completamente, também com tanta intensidade, com tanta informação, essas informações aí do pronunciamento do líder do Hezbollah, deixa eu ver, acho que já acabou o pronunciamento dele, pelo que eu estou vendo aqui. Daqui a pouco, então, vou trazer mais informações para vocês que estão nos acompanhando aqui mas esse balanço aqui que eu trouxe já feito pelos Airbags, acho que já ajudou muito, inclusive pode pautar várias leituras aqui na sequência. Pegar um último comentário aqui do Hussein Brasil: Hollywood estigmatiza e humilha árabes e muçulmanos há décadas. Hollywood age em sincronia com o corporativismo do governo dos Estados Unidos. Perfeito. Posso só fazer uma observação? Claro que pode. Uma última observação, porque teve uma internauta que perguntou por que a imprensa alternativa não publicou e não está divulgando isso. E aí a gente tem que reconhecer que nós estamos em dívida com o povo árabe também, entendeu? A imprensa alternativa... Por que a CNN publica o discurso do líder do Hezbollah em nome da informação, em nome do direito das pessoas se informarem, e nós não publicamos? Cara, tem alguma coisa muito errada, que eu acho que tem a ver com um temor
de ser confundido com esses grupos armados e tal, não sei o que, quando, na verdade, a gente devia estar divulgando e explicando o que é que está acontecendo, explicando. Nós não somos o Hezbollah, nós não somos o Hamas, mas nós temos uma solidariedade irrestrita com todos os povos oprimidos pelo imperialismo e pelo colonialismo. Portanto, só isso já seria justificativa para a gente estar divulgando esse pronunciamento e explicando o significado, né, desse pronunciamento tão importante. Então, só para a gente... Nem falamos da Argentina, mas eu vou te chamar rapidinho de novo para a gente falar um pouco sobre a situação aqui na América do Sul também. Laura, obrigado, viu, querida? Tá Obrigada, demais, sempre querido. bom. Grande beijo para você e grande beijo para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Um abraço.